coração das montanhas da Suíça, um homem ousou desafiar não apenas a igreja, mas a própria forma de pensar. Ulrico Zwinglio, o reformador que trocou a pena pela espada, a fé cega pela razão consciente e a obediência cívica pela liberdade do espírito. Mesmo tombando em campo, sua voz ecoou por séculos, unindo fé e razão e libertando o cidadão do medo. Você está no canal Curiosidades Sem Fim 77, onde a história ganha voz e o passado revela seus segredos. Curta, inscreva-se e compartilhe, e explore nossos outros vídeos sobre os reformadores que transformaram o mundo. Zwinglio, o reformador que armou a fé com a razão. Imagine a Suíça no início do século XVI. Entre os vales dos Alpes e o som dos sinos das vacas nos campos, crescia um povo orgulhoso de sua liberdade e da força de suas montanhas. Mas por trás da paisagem serena havia um coração inquieto. Cidades como Zurique e Berna prosperavam com o comércio e o pensamento renascentista, mas também eram marcadas pela corrupção do clero e pela superstição religiosa. E foi ali, no coração dessa Suíça dividida, que surgiu um homem que pregava a fé com a Bíblia em uma mão e a espada na outra. Seu nome era Ulrico Zwinglio. Vida e formação, o filho dos Alpes. Ulrico Zwinglio nasceu em 1º de janeiro do ano de 1484, na pequena vila de Wildhaus, localizada entre os vales de Toggenburg, nos Alpes suíços. Era o terceiro de 11 filhos de Ulrich Zwingli, um camponês próspero e chefe da aldeia, e de Margareta Zwingli, mulher piedosa e educada. Desde cedo, o pequeno Ulrico demonstrou curiosidade e inteligência aguçada. Aos 10 anos foi enviado para estudar em Basel, depois em Berna e mais tarde na Universidade de Viena, onde entrou em contato com o pensamento humanista que dominava a Europa. Lá, leu Erasmo de Roterdã, o grande erudito cristão que defendia a reforma moral e intelectual da Igreja. Em 1498, ingressou na Universidade de Basel, onde se formou em artes e teologia. Era um homem de mente aberta, amante da música, do estudo e da liberdade. Quando foi ordenado padre em 1506, parecia destinado a seguir a carreira tranquila de um pároco de aldeia. Mas a vida e o espírito, como ele diria, o levariam muito além disso. O pregador de Glarus e Einsiedeln, Zwinglio, iniciou seu ministério em 1506, na paróquia de Glarus, uma cidade pequena, mas importante. Ali, conviveu com mercenários suíços que serviam em exércitos estrangeiros. Uma prática comum e lucrativa, mas que o incomodava profundamente. Ele via seus conterrâneos morrerem por causas que não eram suas, e denunciava essa exploração com coragem. Durante esse período, acompanhou tropas suíças como capelão nas campanhas da Itália e testemunhou os horrores da guerra. Essas experiências fortaleceram seu patriotismo e sua convicção de que o Evangelho não podia ser usado para enriquecer os poderosos. Em 1515, tornou-se capelão no santuário de Einsiedeln, um centro de peregrinação mariana. Ali, entre imagens, relíquias e multidões de fiéis, Zwinglio começou a perceber o abismo entre a simplicidade do Evangelho e o luxo das práticas religiosas. Foi nesse tempo que começou a estudar intensamente o Novo Testamento em grego, usando a edição publicada por Erasmo de Roterdã em 1516. Zwinglio encontrou nas Escrituras o mesmo que Lutero descobrira na Alemanha. A salvação vem pela fé, e não por obras ou rituais. Mas ao contrário de Lutero, seu temperamento era menos místico e mais racional. Para ele, a fé precisava estar fundamentada na razão e na clareza da palavra. A reforma em Zurique. No primeiro dia de janeiro do ano de 1519, Zwinglio assumiu como pregador principal da igreja de Grossmünster, em Zurique. Ali, decidiu fazer algo inédito. Pregaria diretamente o texto bíblico, do início ao fim, e não os sermões do calendário litúrgico. Semana após semana, lia e explicava o Evangelho de Mateus ao povo em sua própria língua. A cidade se encheu de curiosos e sua fama se espalhou rapidamente. Logo, sua pregação começou a incomodar as autoridades eclesiásticas. Zwinglio atacava a venda de indulgências,
o celibato obrigatório do clero e o jejum imposto pela Igreja. Em 1522, um grupo de fiéis influenciado por ele comeu carne durante a Quaresma, um ato público de desafio. Esse evento ficou conhecido como a Controvérsia das Salsichas e marcou simbolicamente o início da Reforma na Suíça. O Conselho de Zurique convocou debates públicos entre Zwinglio e representantes do bispo local. Nos debates de 1523 e 1524, Zwinglio defendeu que a Bíblia é a única autoridade em matéria de fé e que qualquer prática não fundamentada nas Escrituras deveria ser abolida. O conselho ficou do seu lado, e assim Zurique se tornou a primeira cidade suíça reformada. Diferenças com Lutero. Embora compartilhassem a mesma indignação contra Roma, Zwinglio e Lutero divergiam em pontos essenciais. Lutero acreditava na presença real de Cristo na ceia do Senhor, ainda que espiritual. Zwinglio, mais racional, afirmava que o pão e o vinho eram símbolos, sinais de uma fé interior, não realidades místicas. Essa diferença teológica levou à famosa Conferência de Marburgo, em 1529, convocada pelo príncipe Filipe de Hesse, que sonhava com a união dos reformadores alemães e suíços. Lutero e Zwinglio se encontraram frente a frente. Ambos concordaram em 14 dos 15 pontos debatidos, mas discordaram sobre a ceia. Lutero teria escrito sobre a mesa: Hoc est corpus meum, isto é o meu corpo, e recusou-se a ceder. Zwinglio estendeu-lhe a mão em sinal de fraternidade, mas Lutero se negou a apertá-la. E assim, a reforma se dividiu. A fé, que libertara os homens de Roma, começava a fragmentar-se entre eles próprios. O pastor da espada, diferente de Lutero, que sempre buscou o apoio dos príncipes, Zwinglio acreditava que a cidade e a igreja deveriam caminhar juntas e que o evangelho podia ser defendido até mesmo com as armas. Quando os cantões suíços católicos se uniram contra Zurique, ele apoiou a formação de uma liga reformada. O conflito, inevitável, explodiu em 1531. Zwinglio não ficou atrás de uma mesa nem de um púlpito. Vestiu armadura, empunhou espada e foi para o campo de batalha. Dizia aos soldados: se Deus está conosco, quem será contra nós? No 11 de outubro do ano de 1531, durante a Batalha de Kappel, os exércitos reformados enfrentaram os católicos. Zwinglio foi ferido mortalmente e caiu no campo entre os corpos de seus companheiros. Tinha 47 anos de idade. Reconhecido pelos inimigos, foi executado ali mesmo com uma lança e seu corpo, em um gesto de desprezo, foi queimado e misturado ao esterco. O tipo de morte: o rico Zwinglio morreu em batalha, não como mártir de fé, mas como guerreiro reformador. Sua morte dividiu opiniões. Para uns, foi o fim trágico de um patriota. Para outros, a prova de que a espada não combina com o evangelho. Obras e legado. Zwinglio deixou uma série de escritos teológicos, sermões e tratados, entre eles o Comentário sobre a Verdadeira e Falsa Religião, de 1526, e as 67 teses, apresentadas no debate de Zurique. Nelas defendeu princípios que moldariam a teologia reformada suíça: a autoridade suprema das Escrituras, a negação do poder papal, a abolição da missa como sacrifício e a simplicidade do culto cristão. Após sua morte, seu trabalho foi continuado por outros reformadores, entre eles Heinrich Bullinger, seu discípulo e sucessor em Zurique. Bullinger reconciliou parte das ideias de Zwinglio com as de Calvino, ajudando a consolidar a tradição reformada que marcaria o protestantismo até os dias atuais. O espírito de Zwinglio, Ulrico Zwinglio, foi, acima de tudo, o reformador do raciocínio e da consciência cívica. Enquanto Lutero libertou o homem do medo espiritual, Zwinglio libertou o cidadão do medo político. Sua fé estava ancorada na razão e sua coragem no dever. Ele acreditava que a reforma não era apenas uma questão de doutrina, mas de vida pública, de ética social e de liberdade de consciência. Por isso, mesmo tombando com a espada na mão, deixou uma semente que germinaria em todo o mundo reformado. A ideia de que a fé e a razão, quando unidas, podem transformar sociedades inteiras.
Zwinglio morreu entre lanças e fumaça, mas sua voz não foi silenciada. Ele acreditava que a palavra era mais forte do que qualquer espada, e provou isso com o próprio sangue. Das montanhas suíças ecoa até hoje sua convicção: a fé deve ser livre e a verdade sem medo.